Home Studio. O que é necessário para um Home Studio? Um Home Studio, ele precisa ter, no mínimo, alguns equipamentos que eu considero fundamentais. Vamos pensar no nosso Home Studio na seguinte configuração. Vamos precisar de um microcomputador, uma interface de áudio, um fone de ouvido e um software de edição, no mínimo. Você precisa ter um computador bom, não precisa ser o Mac, tá? O pessoal fala, ah, não, só o Mac dá para fazer estúdio. Mentira. Esse computador que eu faço todas as minhas edições, ele tem um Pentium, é um Core i5, né? E com 4 GB de memória RAM. Vamos pensar no HD. O HD é o dispositivo do seu computador que vai ficar armazenado todos os seus projetos. Então, é importante você ter um HD que suporte a gravação de arquivos grandes, como os arquivos de vídeo e os arquivos de áudio também, quando gravado em ótima qualidade. Um tamanho justo para você começar seu Home Studio seria um HD de 1 TB. Você vai ficar um bom tempo trabalhando com ele e sem se preocupar com o espaço. Memória RAM é exatamente aquela memória do computador onde são feitos os processamentos. Então, quanto mais memória RAM você tiver, melhor para você trabalhar com os sistemas de edição. Porque, enquanto eles tiverem memória RAM disponível, eles vão fazendo isso através do processamento em memória RAM. Na questão do processador, a gente pode pontuar o seguinte: número de núcleos e velocidade desses núcleos. E memória cache do processador. A memória cache é a primeira memória que o sistema procura para trabalhar. Depois é que ele vai para a RAM. E na ausência dos dois é que ele faz o uso do arquivo externo em disco como uma forma temporária de armazenamento, o que torna um pouco mais lento o processo. Numa conta rápida, um computador com 2 núcleos de 3 GHz de processamento é mais veloz do que 4 com 1.2. Lembrando que os processadores de 64 bits estão se tornando padrão para os softwares de edição de áudio e de vídeo. Você tem uma série de interfaces de áudio. Como você identifica a interface que você precisa? A interface de áudio ela é responsável de captar o instrumento que você vai gravar, ou o microfone, ou a fonte sonora, transformar ela em um sinal digital e passar essa informação digital para dentro do seu micro para que você possa editar nos softwares de edição. Primeira coisa a ser definida é se sua interface vai ficar dentro do computador como uma placa ou se você vai usar uma interface externa. Outra coisa importante é você definir se você vai fazer gravações multipista ou se você vai fazer gravação instrumento por instrumento num processo que a gente conhece como overdubbing. Um exemplo disso é se você for precisar gravar uma bateria em que você vai microfonar todas as peças. Para que essa bateria seja gravada na sua totalidade, independente para cada uma das peças, você teria que ter uma interface com um número de entradas suficiente para receber todos os microfones que serão posicionados na bateria. Então não adianta você comprar uma interface que tenha apenas 2 entradas, se você quiser gravar multipista, ou seja, em pistas separadas, cada microfone que estiver posicionado numa peça da bateria. Agora, você pode pegar, trazer todos os equipamentos, todos os instrumentos, voz, microfone para uma mesa de som e capturar apenas a saída left e right da mesa de som para dentro da sua interface. É claro que você não vai ter uma pista por instrumento, você vai ter 2 pistas resultantes da mix da mesa de som. Então você não tem controle individual por cada instrumento ou cada microfone. Se você optar por uma interface de áudio externa, então você tem algumas opções de conexão que são USB, FireWire e a Thunderbolt, sendo que a Thunderbolt é exclusivamente para o Mac. O Mac é o único equipamento que hoje suporta o tipo de conexão Thunderbolt. Na escala de velocidade de conexão com o microcomputador, nós vamos do mais lento ao mais rápido na seguinte sequência. Primeiro nós temos o mais lento, que é a USB 1.1, depois veio a USB 2.0, depois nós temos o FireWire,
Ainda dentro da FireWire tem várias nuances de velocidade. Depois da FireWire nós temos a USB 3.0 e, finalizando em termos de mais veloz hoje no mercado, a Thunderbolt, que é exclusivamente do Mac. No próximo vídeo, falando sobre Home Studio, eu vou detalhar mais estas questões de especificação de interface, dando maiores detalhes, principalmente da questão da qualidade do áudio que é obtido através destas interfaces. Você gostou do vídeo? Clique aqui em gostei, que ajuda muito para a nossa divulgação, e compartilhe com seus colegas através das redes sociais. Uma coisa importante é, se você se inscrever no canal, você passa a receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. E outra coisa, deixe seu comentário. Esse comentário é muito útil para nós, para sabermos o nível de exigência que o nosso público quer. Então, obrigado por assistir mais um vídeo do Cine Audio Lab e até o próximo!